levar o nosso pensamento a Jesus, com a certeza de que Ele está presente, iluminando esta casa, iluminando cada um de nós que aqui estamos, que nós possamos sobre esta luz abrir o nosso coração, abrirmos as portas da nossa casa mental para recebermos esta luz que vai iluminar a nossa consciência, o nosso entendimento, e assim possamos compreender a mensagem que será transmitida a todos nós. Rogamos aos amigos espirituais que nos orientam sempre, que possam ampliar essas dádivas que nos fortalecem, que fortalecem em cada um de nós a fé, a esperança, esta certeza de que estamos recebendo todas as orientações que precisamos, e assim possamos, com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, caminharmos seguramente, fortalecidos para atingir os objetivos que todos nós almejamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 149, cujo título é Escamas, e que está em Atos, capítulo 9, versículo 18. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras. E para falar sobre o nosso tema, escamas, com muita alegria, nós convidamos nosso amigo Wagner Silva, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite a todos. Alegria, sempre uma alegria estar aqui de volta. E... o relógio está ali. Trocaram o relógio de lugar também, tem muito tempo que eu não venho. O texto que nós vamos pegar para a meditação hoje, ele traz como pano de fundo um evento que muitos de nós conhecemos, mas é necessário nivelar. Nós temos Saulo de Tarso, um perseguidor ferrenho da Igreja do Cristo, e na sua jornada de perseguição na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Neste encontro, imediatamente ele se cega mediante a luz com a qual ele se encontra. E ele estava... o destino dele era justamente onde Ananias estava, e o seu objetivo era apreender Ananias. Ananias era um servidor da Casa do Caminho, era um servidor da igreja nascente, podemos também chamar de igreja primitiva. E Saulo de Tarso, agora cego, ele é orientado a procurar a casa de Ananias, e Ananias é orientado por Jesus a fazer uma oração por Saulo de Tarso. E nesta oração, Saulo então percebe como que escamas caindo dos seus olhos, e a partir daquele momento ele passa a enxergar.
E nós sabemos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e quem quiser aprofundar um pouco mais, quem quiser aprofundar muito mais, lendo o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai entender que a partir daquele momento, a partir daquele encontro com Cristo e daquela cura, daquela cegueira temporária, o apóstolo Paulo ele inicia uma jornada de desenvolvimento espiritual, que não foi fácil, que foi muito dolorosa. Teve açoite, teve naufrágio, teve perseguição, teve privações, teve luta de tudo quanto é forma. Nós sabemos como termina. Mas é importante destacar que neste caminho de crescimento espiritual, o apóstolo Paulo, ele passa por um processo de autoburilamento ou de reforma, ou autorreforma, que lhe custa muito. Que não é como nós vemos por aí, de um evangelho fácil, de um evangelho sem cruz, de um evangelho em que tudo vai de bom a melhor, sem problemas, sem dificuldades, com muito dinheiro, com muita saúde, com muita alegria, com muitos amigos, com muitos bens, com muitas posses. Não foi essa a jornada do apóstolo Paulo. Ele teve um processo de crescimento espiritual que lhe custou algumas coisas no campo físico. E quando nós lemos Paulo e Estevão, fica o convite, todo espírita deveria já ter lido Paulo e Estevão, né? Quem não leu ainda, fica aí como dever de casa. Nós vamos ver a essência dessa jornada. Então, esse é o nosso pano de fundo. É daí que Emmanuel pega Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, e começa a esmiuçar conosco. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, a partir da oração de Ananias. E o Saulo de Tarso agora começa a enxergar. Então, nós vamos fazer uma meditação nas palavras de Emmanuel a respeito deste versículo. E nos diz assim Emmanuel: que temos sido nas sombras do nosso passado, se não criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? O que trazemos nós nesta existência? Eu poderia começar a reflexão a partir dessa abordagem de Emmanuel fazendo uma pergunta. Pergunta muito simples de ser respondida: quem somos nós? Eu sei que todos nós aqui, neste processo de autoconhecimento, que nos é indicado como a forma de nos aprimorarmos espiritualmente, todos nós que já nos lançamos a esse processo de primeiro nos conhecer para depois fazer a coisa da forma que tem que ser feita, porque se eu me conheço, eu sei onde preciso trabalhar, eu sei o que preciso fazer, eu sei onde eu não devo estar, eu sei o que eu não devo procurar, eu sei o que eu devo procurar. Então, ações assertivas, elas vêm após um processo de autoconhecimento. E todos nós que já nos lançamos a este processo de nos conhecermos, nós já pensamos nessa pergunta: quem somos nós? Quem sou eu? Alguém tem resposta? Eu peguei uma resposta pesada, lá de Marcos, capítulo 5, versículo 9, de um encontro que Jesus tem com um obsediado da cidade de Gadara, que nós também conhecemos como os endemoniados gadarenos, ou os obsediados gadarenos, ou da cidade de Gadara. Quando Jesus, então, encontra com aqueles jovens, o Evangelho vai dizer que é um, o outro vai dizer que são dois, mas quando Jesus encontra com o obsediado de Gadara, ele, percebendo o nível de obsessão severo no qual ele se encontrava, a ponto de habitar sepulturas,
de se machucar com as pedras, ele faz uma pergunta para esse obsediado. Ele pergunta assim: quem é você? Qual é o seu nome? E qual que é a resposta daquele endemoniado gadareno? Meu nome é Legião. Por quê? Porque somos muitos. Uma legião era um destacamento militar do Império Romano com aproximadamente 6.000 soldados. E ele responde assim: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Parece uma resposta muito longe, muito distante de nós aqui, que não nos julgamos, né, ou não nos percebemos tão obsediados assim, darmos em relação às nossas vidas. Parece que é uma resposta muito distante de nós, mas já pararam para pensar que o nosso nome também é Legião, porque nós somos muitos? Nós somos hoje o fruto do que somos há muitas e muitas e muitas existências. E o que nós trazemos hoje de vício e de virtude, o que nós trazemos hoje de força e de fraqueza, é fruto do que nós conquistamos com os nossos êxitos nas encarnações anteriores, e é fruto também do que nós não conquistamos, fruto da nossa impaciência, da nossa falta de vontade, da nossa preguiça moral, da nossa mania de postergar, de empurrar com a barriga, inclusive o nosso processo de evolução. Então hoje eu sou aquilo que eu sempre fui. Eu sou aquilo que eu fui acumulando ao longo das minhas existências. Como se fôssemos alguém composto por diversas peças, né, de um quebra-cabeça, e peças boas, e também peças ruins, peças de vícios, peças de fraquezas, mas também peças boas, peças de conquistas. Conquistas que nos ajudam a estar mais próximo do nosso propósito nessa existência, mas vícios que nos prejudicam e que nos atrapalham a chegarmos mais próximos do nosso propósito de evolução nesta existência. Nós somos muitos. Que nós temos sido nas sombras do passado, senão esse emaranhado de escamas, algumas pesadas, sob todos os pontos de vista, em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes nos gabamos de dizer que somos muito bem resolvidos nesta existência, por exemplo, na questão dos vícios externos ou materiais. Mas eu não tenho nenhuma queda por bebida alcoólica, eu sou evoluído, e nós nos esquecemos de outras zonas das nossas vidas onde ainda engatinhamos. Todos nós, salvo se aqui tiver algum espírito de luz, né, aí nos perdoe, mas todos nós temos aqui um legado de coisas para resolver, questões internas. Não estou falando de reparar erro com o irmão, isso é elementar. Às vezes a gente pauta a nossa existência em tentar resolver essas questões isoladas. Porque eu fui muito mal para ele na outra existência, então nessa eu vou reparar. Porque na outra existência aconteceu isso, então estou vendo. Gente, isso é muito superficial. Isso é basilar, isso é elementar. Nós estamos aqui para nos conhecermos, sabermos a causa, a razão pela qual nós fomos capazes de fazer mal para alguém em alguma encarnação e não fazermos mais a partir desta. É um processo de tratar a causa raiz de um problema. Reparação, expiação, isso são ações sobre efeitos. A gente precisa tratar causas. Eu preciso me conhecer, saber
das minhas fraquezas, das minhas más inclinações, das más tendências que eu tenho, e estabelecer ações com base nesse autodescobrimento para ser hoje muito melhor do que fui ontem, num processo de melhoramento contínuo do próprio ser. Emmanuel vai nos dizer no Pensamento e Vida que em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então nós somos hoje a soma de muitos. Essa percepção é importante. Ontem no estudo que nós participamos lá no Jefa, nós fizemos a seguinte proposta, que é algo muito natural que aconteça, tá? Se eu me dirigir a alguém aqui e falar assim, eu vou me dirigir ao Zé Eustáquio, pela um pouco da intimidade que nós temos, se eu perguntar assim, Zé Eustáquio, eu descobri o que você fez na semana passada. Qual que é o sentimento? Pense cada um de vocês com essa abordagem. Se eu dissesse para cada um de vocês assim, olha, eu descobri o que você fez na semana passada. Qual que é o sentimento que a gente expressa? Não conta. Não é? Vamos conversar, mas não conta. Porque nós sabemos de nós. Por quê? Porque essa preocupação com o que nós fazemos única e exclusivamente nessa existência. Porque eu vou prosseguir com a abordagem aqui. E se eu disser assim, Zé Eustáquio, eu descobri o que você era e o que você fez na encarnação anterior. Qual que é o sentimento que vocês teriam agora? Curiosidade. Curiosidade. E se eu falasse assim, olha, você foi uma escravagista, tá? Fez muito mal para centenas de pessoas, e inclusive matando pessoas. Essa era você na encarnação ou nas encarnações anteriores. Qual que é o sentimento que a gente tem? Ah, é? Não, ainda bem que eu mudei, né? A gente nem liga. Porque a gente acha que é outra pessoa. E não era. Somos nós mesmos. A gente não se envergonha do mal que fez em encarnações passadas, porque a gente acredita muito pouco, ou às vezes ainda não elaborou muito bem, que nós somos espíritos imortais, que nós somos um, desde aquele momento da nossa primeira encarnação no reino nominal. É o nosso passado. É o nosso passado, mas é nosso. É nosso. E influenciou no que nós somos hoje. E continua influenciando. Se nós não entendemos que somos muitos e que isso tudo está em nós, às vezes nós não vamos nos perdoar por alguns erros, por alguns vícios, por algumas fragilidades que nós apresentamos nessa encarnação. Não considerando que já fomos muito piores e que estar assim hoje é, relativamente ao que fomos, um progresso. Em relação ao que éramos, nós evoluímos. E essa é a proposta. Nós somos muitos. Segue Emmanuel. Mentira, Mateus. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Bom, nós estamos falando aqui do velho homem, não é isso? O apóstolo Paulo, ele crucifica o velho homem. Ele diz assim, né? Eis que agora sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele consegue fazer um corte, mas ele paga um preço que eu penso, tá? Já refleti sobre isso, acho que eu não estou disposto a pagar. A crucificação do velho homem do apóstolo Paulo, de resolver em uma encarnação um monte de atrocidade que ele cometeu na própria encarnação, eu acho que só para espíritos evoluídos.
nessa disposição para se submeter ao processo que ele se submeteu. Mas Jesus nos diz que a gente não pega um vestido velho e coloca remendo novo. A gente não pega um vinho novo e coloca em odre velho. A conclusão é que, apesar do velho homem, é necessário mudar, é preciso mudar. A gente precisa passar por um processo de transformação. As escamas precisam cair dos olhos. Esta é a reflexão. E nesse sentido, Emmanuel diz, não somente dos olhos. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas, escurecidas, pela nossa incúria, pela nossa falta de disposição, através dos séculos. Então não é só cegueira, não é só sobre o que os olhos veem. Emmanuel começa a destacar, é também sobre as mãos, é também sobre os pés, é também sobre a língua que nós estamos falando. Essa parte vamos pular, né? É também sobre ouvidos. Há escamas eclipsando, onilubilando, escurecendo vários das nossas funcionalidades. Não são só sentidos aqui. Nas mãos, sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. Há muita sombra sobre aquilo que hoje, nessa existência, nós ainda nos lançamos a fazer. E há muita sombra sobre aquilo que nós deveríamos estar fazendo e não estamos. Há muita sombra sobre aquilo ou aquele lugar para onde temos ido, ou para os lugares que a espiritualidade nos chama a atenção o tempo todo, dizendo, vai, e nós não vamos. Há muita escama sobre os nossos pés. Quando nós vamos, por exemplo, postergando, empurrando e jogando para frente, aquela tarefa que a espiritualidade já gritou, já berrou, já implorou para nós, começa. Use esse talento, use esse dom, contribua. Faça alguma coisa para o reino, produza. Temos um caminho, temos uma meta, mas não caminhamos. É sobre ter escama nos pés. É sobre ter escama na língua. Aí nós vamos... Essa parte é um pouco complicada, né? Porque parece ser uma prova que todo mundo veio com ela ao mesmo tempo. Tem umas provas que só alguns passam, né? Mas sobre o que temos falado, ou sobre o que não temos falado, sobre o que omitimos, parece que está todo mundo nivelado aqui no mesmo nível de prova. Todo mundo com as mesmas oportunidades, de não praticar a indulgência, de não relevar, de não entender que o outro também está em processo de evolução, assim como nós, que em outras áreas nós também falhamos demais, e que provavelmente nessas áreas ele é muito mais evoluído do que nós, ou seja, estamos todos no mesmo caminho, para nos ajudarmos e não para nos condenarmos, e não para emitirmos sentenças, e sobre aquilo que nós elegemos para ouvir. O que temos ouvido? O que temos nos permitido? Quando a gente vai para o livro Pensamento e Vida, e a gente entende que tudo nasce no pensamento, gerando um sentimento e posteriormente uma ação, qual que é a porta de entrada principal para o pensamento? Não é? Eu estou falando, vocês estão pensando. Mas o problema
é que aquele colega de trabalho difícil também gosta de falar, e gosta de falar mal das pessoas. Que aquele primo difícil também gosta de falar, e gosta de falar mal dos tios, dos avós. Do que nós temos nos alimentado? Do que nós temos enchido o nosso coração? Os olhos são entradas, os ouvidos também. Onde nós vamos, também. O que nós fazemos, também. Parece não. Emmanuel concentra aqui todas as possibilidades de entradas para o nosso pensamento. E o pensamento é vida. O problema não é nem a fala em si, o problema é a invenção. A invenção para fora. Isso é que destrói. A invenção já é um grau mais duro, né, do que se fala, porque não se fala a verdade. Mas mesmo algumas verdades, comprovadamente verdades, não precisam ser ditas, não é? A gente não pode esconder, ou nos escondermos atrás do que nós chamamos de verdadicídio, ou o direito que nós temos de matar as pessoas a partir de uma verdade. Ah, mas o que eu estou falando é verdade, não estou falando mentira. E a gente vai descarregando a arma, né? Cheia de projéteis, de verdades, e matando aqueles que estão conosco no caminho, ferindo, dificultando a caminhada dele. Inventar e falar sobre o que não é pior ainda. Mas também não temos o direito de fazer da verdade uma arma de morte. Muda de assunto. Aí, geralmente, às vezes tem horas assim também, uma pessoa santa, né, que a gente entra na jogada, né? Outra hora você vê que vai ter, mas como é que você joga o chinelo? Muda de assunto, dá um corte. Né? Eu vou ensinar uma técnica para vocês, tá? Foi bom colocar isso. A Ivone está contribuindo com o seguinte: às vezes a pessoa começa a falar, você vai se envolvendo, né? Eu sou auditor, né, de sistema de gestão dentro de empresas e tal. E nos cursos de auditoria a gente aprende uma técnica. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está auditando, o auditado, a pessoa que está te fornecendo informações, ele começa a falar demais para não ser auditado. Começa a contar história, começa a falar da vida dele, perguntar como é que a gente está, começa a mudar o assunto. Aí ele vai ganhando tempo. Quanto menos a gente pergunta, menos não conformidades, né, menos problemas serão evidenciados. Então, naturalmente, essas pessoas, os auditados, eles têm essa mania, né, de querer encher linguiça e falar de coisas só para encher o tempo e para a gente não abordar. Aí nós aprendemos no curso de auditório o seguinte: a palavra de interrupção. Tá, mas aqui, e a novela? Não é? Pega um assunto comum ali, né? E o seu time, hein? Agora, se o time dele for motivo para descambelhar a conversa, aí não entra, né? Mas a gente dá um corte, sabe? Não vai nem parecer falta de educação, né? Vai ser muito natural, porque você vai chamar a atenção dele para um outro assunto. Você não vai dizer cala a boca. Você vai falar assim, vamos conversar sobre outra coisa, né? Então dá aquele corte. Tá, mas você viu, né, o que aconteceu? Fala de coisa boa, né? Mas é uma técnica para a gente cortar aí os maledicências. Gente, tem um versículo lá em Provérbios que diz assim: 6 coisas aborrecem o Senhor. 6 coisas aborrecem o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, 6 coisas aborrecem, deixam o Senhor
chateado. Mas a sétima coisa é a pior de todas: a sua alma abomina. E Salomão começa a relacionar. Ele fala: olhos altivos, coração endurecido. Sabe qual que é a sétima coisa? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que fica falando mal do outro. Aquele que fica tentando te convencer de que o outro não merece a sua amizade, de que o outro não merece respeito, de que o outro fez coisa errada, de que o outro não presta. Então, 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. A sétima é aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Contenda é bagunça, né? Aquele que semeia maus entendimentos, né? Entre os irmãos. O homem se faz escravo daquilo que o venceu. Se nós somos vencidos, tá, por algum elemento aqui, nós nos tornamos escravos disso. E está na Bíblia. O homem se torna escravo daquilo que o venceu. Ou seja, aquilo para o qual ele sucumbiu. Ele se torna servo para aquilo para o qual ele se entregou. E Emmanuel continua: todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça. Todos os poderes da criatura, as nossas potencialidades, aquilo que nós podemos fazer de bom, aquilo que nós temos assim para eclodir dentro de nós, sabe aquela semente que está quase explodindo, quase eclodindo? O poder que nós temos, todos os poderes da criatura, desde milênio, permanecem sob venenoso revestimento, ou seja, fica ali incubado, fica ali sem poder dar vazão. É uma potencialidade que não explode. Um poder que está ali, mas não se manifesta. Por causa de quê? Da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. É isso que Emmanuel coloca. Que nós vamos chamar de agentes, então, bloqueadores dessa potencialidade que nós temos. Gente, o texto de Emmanuel é profundo, né? Isso aqui seria um estudo, mas a gente tem um texto inteiro, a gente vai tentar fazer um nado assim, mais superficial no texto inteiro. Mas olha a profundidade do que Emmanuel está dizendo. Você é uma potência, você está pronto para produzir. Você tem o gen divino, você tem, alguns vão chamar de nômada, né? Você tem a essência divina dentro de você. Nos disse o salmista: vós sois deuses. A essência está aqui dentro. Nós podemos ser muito melhores do que nós somos. Podemos fazer muito mais do que temos feito. Podemos ir muito além de onde já chegamos. Mas nós temos alguns agentes que nos bloqueiam. Nós temos alguns sabotadores. E esses sabotadores são a preguiça. Aí eu me lembro da questão 909 do Livro dos Espíritos, quando a pergunta feita aos espíritos é: poderia o homem, com seus próprios esforços, dominar ou domar as suas más inclinações? E qual que é a resposta? Quem estuda o Livro dos Espíritos aí? Olha a pergunta: poderia o homem dominar as suas más tendências? Sabe aquele quebra-cabeça lá? Sabe as pecinhas pretas? Os vícios, as fraquezas que nós temos? São as nossas más tendências. Poderia o homem dominar essas más tendências com seus próprios esforços? Sim. E frequentemente com pequenos esforços. O que vos falta é a vontade. Quão poucos entre vós têm vontade de domar as más inclinações.
Se falta vontade, sobra preguiça. Não é? É uma causa dessa inibição da potencialidade que nós temos em nós. Preguiça. Preguiça moral. O livro que a gente não começa, o estudo que a gente não faz, a palestra que a gente não vem, a tarefa que a gente não cumpre, a conversa que a gente não tem, a visita para o parente enfermo. Parente, hein? Estou falando de parente. A visita para o parente enfermo que a gente não faz. Preguiça. O processo de autoconhecimento que a gente não inicia. Do egoísmo, que é, segundo toda a doutrina espírita, a raiz de todos os vícios. Tá? Tudo que nós carregamos, todas aquelas pecinhas pretas do nosso quebra-cabeça, todas elas têm uma causa raiz. É o egoísmo. Eu desafio qualquer um a pensar um único vício, seja ele vício moral ou seja um vício material. Vício material são aqueles relacionados ao corpo físico, tá? Então, alcoolismo, tabagismo, sexolatria, a questão da gula, né? Então, esses são os vícios materiais. E os vícios morais, aquilo que nós sentimos e expressamos em ações. O ódio, a raiva, não é? A maldade que nós fazemos pelas pessoas. Esses são os vícios morais. Não existe um vício sequer que a causa raiz não seja o egoísmo, ou seja, eu me enxergar como o centro do mundo. Se eu mato alguém, eu matei para satisfazer, eu coloquei a vida de alguém abaixo da minha vida. E para resolver uma questão minha, eu me dei o direito de matar alguém. É egoísmo. Se eu minto, eu estou falando a mentira para de alguma forma me beneficiar. Egoísmo, olha eu no centro. Qualquer vício, qualquer problema que a gente manifeste, a causa está no egoísmo. O orgulho que decorre dessas ações egoístas, a gente começa sendo egoísta e acaba sendo orgulhoso do egoísmo que temos. Olha como eu possuo muitos bens, né, às custas do egoísmo de ludibriar, do egoísmo de prejudicar o outro para acumular para mim. Da idolatria, gente, não estou falando de imagem de santo não, tá? Eu estou falando aqui de colocar, de amar exageradamente alguma coisa ou alguma pessoa a ponto de colocá-la acima das suas ações de autoburilamento. Eu gosto tanto de futebol que eu assisto todas as ligas, eu assisto todos os campeonatos, inclusive os estaduais de outros estados. Eu gasto meu dinheiro que sobra todo em ingresso de estádio de futebol e eu brigo por causa do meu time. Isso é idolatria. Vamos para a visitação a enfermos? Não, tem jogo. Vamos contribuir com a obra? Não, tem que comprar o ingresso da Libertadores. Tem que comprar camisa, né? Lançamento. Vamos? Não, tem um campeonato. Está conversando com alguém, a pessoa está precisando de um aconselhamento, está precisando de um ombro, está precisando ser ouvido. E a gente vai falar de quê? De futebol. Isso é idolatria. A gente não precisa falar de outras coisas aqui, é só para exemplificar. Porque a gente acha que idolatria é pegar uma imagem de santo, colocar, dobrar o joelho e rezar. Ídolo é aquilo que ocupa qualquer espaço da espiritualidade na minha vida.
Não estou dizendo que a gente tenha que viver só andando nas nuvens, não. E falando de espiritualidade. Quando ocupa espaço é que não deixa o outro sentar. Todo mundo aqui tem a vida secular. Eu torço, eu vou em estádio, eu assisto campeonato, e eu tenho camisa do meu time. Mas a partir do momento que eu deixo isso tomar o lugar do meu crescimento espiritual, aí eu tenho um problema. Aí eu já começo a praticar idolatria. Insensatez. E eu vou lembrar de Lucas, capítulo 12, versículo 16, que é um momento em que Jesus fala de um insensato. Ele fala de um homem que plantou e colheu muito, e ele colheu tanto que ele olhou para a sua colheita e falou assim: o que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, vou destruir os meus silos, vou construir maiores, vou guardar tudo que eu colhi, e eu vou dizer assim: ó alma, descansa, fica tranquila, por vários anos, porque você tem muito, para muito tempo. Aí Jesus, ele nessa parábola que ele propõe, eu imagino Jesus dando um grito, tá? Porque é assim que o evangelista Lucas, ele interrompe o versículo que fala que ele diria, que estava bem, estava farto, e vem logo uma expressão: insensato, ou seja, louco. Essa noite, hoje, você falou que está guardando matéria para muito tempo, mas hoje pedirão a sua alma, e isso que você tem guardado aí será para quem? E o que nós temos guardado no plano espiritual? Insensatez, loucura. Loucura de acumular no mundo físico mais do que acumulamos no plano espiritual. A gente fala que acredita na vida eterna, que acredita na vida depois da morte, mas constrói muito para os próximos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e nada para os próximos 120, 150, 200, quando estaremos na erraticidade. Isso é insensatez, isso é loucura. Vai dar tempo não, acabou. Vamos terminar então. Aqui eu gostaria de lembrar, porque Emmanuel fala assim: quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os lugares que ele vai, o que ele faz, o que ele pensa, quanto que ele sofreu para isso. Aí, inevitável me lembrar do momento em que Paulo está justamente fazendo esses questionamentos internos, porque ele era um homem rico, um homem cheio de prestígio, doutor da lei, membro do Sinédrio, de família rica, com cidadania romana, apesar de não ser romano, e de repente ele está se vendo costurando tendas no deserto para ter o que comer, abandonado por Sicote, por vários dos seus melhores amigos. A noiva Abigail havia morrido, e ele tinha um pouquinho de culpa no cartório. Ele havia dado a sentença de morte para o próprio cunhado, Estevão. E ele, passando por tanta perseguição, por tantas dores, ele tem uma conversa com Abigail, a sua noiva, que lhe aparece em espírito. E para cada pergunta que Paulo faz para Abigail, são 4 perguntas específicas, Abigail dá uma resposta, que ficou conhecido no meio espírito como os 4 verbos de Abigail. E o que Abigail responde? Para a primeira pergunta de Paulo: ama. Mas como que eu vou passar por essas dificuldades sem me corromper? Ama. Mas como que eu vou ter, como é que eu vou conseguir? Trabalha. E as dificuldades? Espera. Mas as pessoas difíceis que estão comigo no caminho? Perdoa. Por que eu trouxe os 4 verbos de Abigail? Porque nós estamos falando do apóstolo Paulo. E aqui ele está falando do tanto
tanto que ele lutou. E aqui nós temos a chave do que é necessário para triunfarmos nessa jornada. Ama, trabalha, espera e perdoa. Gente, muito obrigado.